Fala, meu amigo luthier, diz aí pra mim, você já foi criticado alguma vez pelo teu serviço? Gente, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Juliano, sou luthier há mais de 12 anos, eu desenvolvi esse canal para falarmos sobre o crescimento e o desenvolvimento pessoal e profissional do luthier. E o assunto de hoje são críticas. A gente sabe, gente, que críticas elas fazem parte da caminhada de qualquer profissional, né? E isso tá tudo bem, mas na luthieria, por ser um trabalho artesanal, ser um trabalho sensível, talvez as críticas elas podem bater forte, né? E elas podem abalar o profissional. Saber lidar com as críticas é fundamental para todo luthier, para que a gente possa crescer e não perder o nosso equilíbrio emocional. Você já foi criticado como luthier? Gente, eu aí nos meus mais de 12 anos aí de profissão, cara, eu tenho na memória, assim, pouquíssimas vezes que eu fui criticado, tá? E todas essas vezes foram críticas construtivas, onde realmente eram pontos que eu teria que melhorar como profissional. Eu não lembro de muitas críticas, cara, que eu tenha passado, assim, que me bateram mesmo, sabe? Talvez se eu tenha passado por isso, a minha mente, quem sabe, já apagou, eu já perdoei, já esqueci essa pessoa, né? Mas, gente, uma coisa que eu passei muito, e eu acredito que muitos de vocês também devem passar, seria a respeito à autocrítica. Eu não sei se, assim como eu, vocês também se cobram muito e se criticam muito. Nós mesmos, como luthiers, né, temos essa mania de fazer essa autocrítica. Não é nenhuma autoanálise, porque, na verdade, é uma crítica mesmo que ela machuca um pouco a gente, né? Eu acredito que, assim como eu, vocês também já devem ter passado por momentos onde você se sentiu triste na sua profissão. Provavelmente algum serviço que não estava dando certo, coisas que eram, entre aspas, simples de se resolver e não estavam dando certo, e você se culpou. E você falou assim, cara, eu preciso aprender muito, cara, não sei nada ainda, eu sou um péssimo profissional, eu não consigo nem fazer uma regulagem direito, cara, no instrumento, aí a gente começa a se autocriticar por isso. E uma coisa que eu aprendi, pessoal, nessa caminhada, é que muitas das vezes a culpa ela não é nossa. Se você é um cara que, assim como eu, se autocritica muito, cara, entenda que a maioria das vezes a culpa não é sua. Eu aprendi que cada instrumento ele tem uma limitação. E você também já deve ter percebido isso, mas quem sabe clareie um pouco para você as coisas. Cada instrumento tem as suas características e as suas especificações. É impossível você dizer como um instrumento ele vai se comportar daqui a 5, 10, 15 anos, como que aquela madeira vai trabalhar durante esses anos, por mais que sejam usadas aí ótimas madeiras e tudo mais, é difícil você prever no longo prazo como que isso vai se comportar. E, gente, na prática, eu já aprendi isso, tá? Cara, eu já peguei aí tanto instrumento na minha vida, cara, já regulei tanta guitarra, cara, tanto baixo, tanto violão, tanta viola, que você vai aprendendo e você vai pegando esses detalhes. E, gente, eu já peguei tonante, cara, que às vezes não precisava nem fazer alinhamento de trastes, cara, e você fazia uma regulagem, cara, e ficava assim sensacional a regulagem, cara. Cordas baixinhas, sem trastejar, sabe? E a regulagem ficava muito boa. Cara, eu já peguei Gibsons, cara. Já peguei guitarra Fender, já peguei guitarra Gibson, assim, caríssima, que não dava regulagem nem a pau, cara. Nem a pau. Cara, e você mexia e você fazia de tudo, cara, e não ficava bom, cara. E você fazia um alinhamento geral nos trastes e você testava de novo e não ficava bom. Alguns pontos pegavam, você ficava fazendo alguns alinhamentos localizados, tentando corrigir uma partezinha aqui, uma partezinha ali, cara, e tentando corrigir ligação de cordas e tensão do braço, cara, e não ia. Trocava cordas, cara, fazia o que era possível e não chegava num resultado como a gente queria que chegasse. E muitas vezes nesses casos que a gente fica triste, né? Eu entendo que a gente, como profissional, a gente quer entregar o melhor serviço. A gente quer deixar o instrumento assim, perfeito, como se fosse pra gente, né? Mas esse detalhe me pegou. Infelizmente, galera, cada instrumento tem a sua limitação. Independente da marca, do modelo, da construção, cada instrumento vai ter a sua limitação. E você precisa entender isso, você precisa saber repassar isso para o teu cliente. E o mais importante de tudo, você precisa entender que isso não é culpa sua, tá, meu irmão? Você precisa entender
que às vezes é a limitação do teu instrumento. Você fez tudo que dava para ser feito e aquele foi o melhor resultado que você conseguiu tirar daquele instrumento naquele momento, cara, e tá tudo bem. Mas saindo agora então da autocrítica e voltando para a crítica, né, de terceiros, o primeiro passo, galera, é a gente saber dividir a crítica do tom que ela é feita, tá? Ah, como assim? Porque às vezes a pessoa ela te critica com razão. Às vezes o que a pessoa apontou para você, ela tem razão, mas ela não soube se comunicar de forma empática com você. Talvez o jeito que ela fala não foi o melhor jeito. E em outras vezes a crítica ela pode vir num tom agressivo, mas com um conteúdo que não é real. Então vai caber a nós profissionais saber filtrar isso. Entender primeiro a forma que a pessoa está falando, se ela soube ser empática ou não. E analisar o conteúdo dessa crítica, se realmente é uma crítica construtiva ou não. Você tem que parar com esse mimimi também, meu irmão, de achar que você nunca pode receber críticas, tá? Você, como todo mundo, você também não é a última bolacha do pacote. O mundo não gira em torno de você. Você não é o melhor profissional do mundo. Então você precisa saber aprender a aceitar críticas, meu irmão. Uma coisa, gente, que eu aprendi, que isso me fez evoluir muito como profissional, tá? Toda vez que eu recebi uma crítica, essa crítica ela era construtiva, eu anotava isso. E eu gravava isso na minha cabeça. E toda vez que eu fazia um serviço, eu finalizava esse serviço e eu olhava para esse serviço e eu pensava, tá, o que eu poderia ter feito de melhor nesse serviço? Ah, eu poderia ter melhorado um pouquinho mais aqui nesse acabamento de trastes. Poderia ter melhorado um pouquinho mais aqui nessa limpeza. E cada vez eu ia anotando, para que a cada serviço eu pudesse rever os pontos de melhora e focar um pouquinho mais naquilo. Então uma dica para você, faça isso, anota, assim que você terminar cada serviço, o que você poderia ter melhorado um pouquinho mais naquele serviço. Cara, e se possível, deixa aquilo colado assim do teu lado, na tua frente, para que o próximo serviço que você inicie, você olhe para aquele papel e você foque um pouquinho mais da tua atenção nos pontos que você anotou. Cara, eu tenho certeza que se você fizer isso, aos pouquinhos você vai crescer e vai se desenvolver a cada dia mais e você vai aprender a lidar melhor com as críticas. Então, concluindo, gente, crítica, ela é só um ponto de vista. Ela não é uma sentença para você. Aprenda com ela e lembre-se que você está sempre em constante evolução. Diz aí para mim, você costuma receber muitas críticas? Como que você lida com as críticas? Escreve aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo.